Muito bem, então, no vídeo anterior, na aula anterior, a gente viu como que é realizada a configuração do NA Hibernate, né? Nesse momento, então, a gente vai falar do primeiro serviço WCF, né, que é relacionado aos lançamentos do módulo contas a pagar. Então, eu vou mostrar nessa primeira lição já os principais elementos de configuração do WCF e também eu vou falar um pouquinho mais do NA Hibernate, né? Quando eu mostrar o DAO específico utilizado para uma consulta específica para esse serviço, tá ok? Muito bem, então. Quando nós criamos o nosso serviço, né? O nosso projeto WCF, ele já automaticamente vai adicionar, quando a gente cria o projeto WCF Service, ele automaticamente adiciona alguns elementos, né? Quais são? Além do arquivo webconfig, ele adiciona também uma interface e adiciona também uma classe .svc. Quando você abrir esses dois elementos, você vai ver que já tem um código de exemplo funcionando, na verdade implementado e funcionando, tá ok? Muito bem. Como é que o WCF funciona então? Conforme eu tinha dito anteriormente, né, nós temos no WCF alguns elementos principais, né, que são os contratos de dados, os contratos de serviço, né? Os contratos de dados definem os dados que vão ser trocados entre as aplicações cliente e servidor, e os contratos de serviço definem de que forma e o que os clientes podem solicitar de serviços para a aplicação de serviço, aplicação servidora, quais as operações que estão disponíveis no serviço, tá ok? Muito bem. A gente vai iniciar então olhando os contratos de dados. Na verdade, eu vou mostrar apenas alguns, né? Na verdade, apenas um. E depois a gente vai ver o serviço em execução. Tá ok? Muito bem. Na verdade, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é executar o serviço, né? Para que a gente veja ele funcionando. Depois entenda como foi implementado. Eu estou usando aqui o WCF Test Client, que é a ferramenta de teste que acompanha o Visual Studio Web Developer Express. E o primeiro serviço que nós vamos olhar vai ser Select Lançamentos a Pagar. Tá ok? Então observe aqui que eu tenho um serviço disponível. Essa aqui é a minha interface. E aqui então eu vou chamar um método, né? Definindo um parâmetro de entrada. 2, na verdade, data de início e data de fim. Invoquei um método e aqui eu recebo uma lista como retorno. Tá ok? Então isso aqui é um dos serviços, uma das operações que esse meu serviço oferece. Muito bem. Vamos olhar como é que é essa implementação, né? Vamos retornar rapidamente aqui. Então veja o seguinte, tá? Esta parte aqui, ó, tanto essa parte aqui, né, onde eu tenho a interface e as operações, e aqui as entradas que são esperadas referem-se ao contrato de serviço. Aqui embaixo eu tenho o contrato de dados, tá? Eu tenho a estrutura definida no meu contrato de dados. De que maneira que essa estrutura é definida no meu contrato de dados? No meu model, e agora sim eu vou falar daquelas anotações. Eu vou abrir a classe aqui, o DTO Orçamento. Aqui dentro, então, eu tenho uma anotação que define meu contrato de dados e uma anotação que define meu membro de dados. A anotação contrato de dados define, então, uma entidade que contém membros de dados e que vai ser retornada para o meu cliente. O meu
membro de dados define cada uma das propriedades que o meu cliente vai receber, ou que cliente que chamou o meu serviço vai receber como retorno, tá ok? Então, neste caso aqui, todos os minhas propriedades disponíveis na minha classe, no meu contrato de dados, são transmitidas, todas as propriedades são transmitidas para o cliente. Se eu quisesse que alguma dessas não fosse transmitida, bastaria eu remover a anotação aqui, membro de dados, que aí a respectiva propriedade não seria vista pelo meu cliente. Tá bom? Muito bem. Se eu não colocar nada, se eu não adicionar um mapeamento contrato de dados nem os membros de dados, o WCF, por comportamento padrão, né, ele vai entender que a minha classe, o meu DTO, todo ele é o contrato de dados com todos os campos, tá? Sinteticamente falando é isso. Muito bem. Observe aqui na minha anotação, contrato de dados, eu tenho um parâmetro que está sendo setado como verdadeiro, que é o isReference. O que é isso? Com isso aqui eu estou dizendo para o WCF que essa minha classe ela é referenciada em outras classes, né? Tá ok? Na verdade, eu estou referenciando ela em orçamento detalhe. Tá? Então, como eu estou referenciando ela lá dentro, né? Então o orçamento DTO contém uma lista de orçamentos detalhe que tem referência para o orçamento DTO, então eu adicionei esse elemento isReferenceTrue. Para deixar claro e para que eu não tenha problema com isso aí, né? Muito bem. Uma vez que eu defini, então, observe o seguinte, praticamente todas as minhas entidades persistentes, no caso dessa aplicação, na verdade, todas as minhas entidades persistentes, elas são, na verdade, contratos de dados, né? Então, elas se prestam tanto ao meu framework de persistência quanto ao meu framework de serviço, né? Muito bem, com o meu contrato de dados criado, a gente vai dar uma olhada na interface de serviço, no contrato de serviço. Observe o seguinte, o contrato de serviço é definido nesta interface, na interface de serviço. De que maneira? Também com anotações. Então eu anoto aqui a minha interface dizendo que ela é um contrato de serviço, né? E na verdade isso aqui é um contrato mesmo, porque a interface ela define um contrato que deve ser implementado pelas classes, né? Então eu tenho aqui meu contrato de serviço e dentro desse meu contrato de serviço eu defino as operações, né? Que na verdade eu vou definir também contratos de operações. Por que eu defino contratos de operações? Eu defino contratos de operações porque eu determino de que maneira a operação deve ser chamada em relação aos parâmetros de entrada e em relação aos parâmetros de saída. Tá ok? Então, basicamente, para que o WCF funcione, eu preciso ter essa configuração mínima, né? Contratos de dados e a interface de serviço. Evidentemente que eu vou precisar também da implementação destes métodos, né? Desses meus contratos. Só que essa implementação não tem nenhuma diferença de uma classe normal escrita em C#, .NET. Muito bem. Em relação ao WCF, basicamente é isso, né? A gente vai ver agora a implementação do acesso aos dados do módulo contas a pagar, né? Na verdade, a gente vai ver a implementação desta operação aqui, select lançamentos a pagar, que é utilizada, que é uma operação que é utilizada para identificar, para levantar um movimento que ocorreu em um determinado período para a organização em relação aos lançamentos a pagar, né? Muito bem. Então, se a gente voltar lá na nossa pasta model, nós vamos ver que a gente tem várias entidades persistentes que são associadas ao nosso módulo contas a pagar, tá? Então, para quem já adquiriu o módulo contas a pagar, essas entidades persistentes estão lá. Que é o parcela a pagar DTO,
o lançamento apagar DTO e assim por diante, né? Isso aqui tem o mesmo mapeamento que eu fiz anteriormente, tanto em relação ao WCF quanto em relação ao NHibernate, tá ok? Então tem uma classe parcela apagar DTO que é mapeada para uma tabela parcela apagar, uma tabela parcela apagar com suas respectivas propriedades. Muito bem, o que vai mudar aqui, na verdade, é a criação do meu DAO, do DAO específico que eu vou utilizar aqui nessa operação, tá? Que dá o quê? Você observa o seguinte, eu estou estendendo o meu DAO genérico, né? Lembre-se então, eu havia criado um DAO, uma classe NHibernate DAO genérica. Aqui eu estou estendendo ela, só que eu estou tornando específica para parcela apagar DTO. E aqui eu estou criando a minha classe parcela DAO. Tá ok? Estou criando a minha classe parcela DAO. Essa minha classe vai receber uma session como parâmetro, né? Essa minha session vai ser passada para a minha superclasse, né? Que é o NHibernate DAO, minha classe base. O método então que a gente vai analisar nesse momento é o método select parcela apagar. E observe o seguinte, ele retorna uma lista de parcelas a pagar de acordo com dois parâmetros, que é a data de início e data de fim. Na verdade, aqui eu quero fazer uma consulta por intervalo, né? Intervalo de datas. Então, se nós olharmos nas tabelas, a gente vai observar que a gente tem registros e o que eu quero é fazer uma consulta que me retorne a lista de parcelas em um determinado intervalo de datas, né? Consultando por data de vencimento. Então, por esse motivo, eu tive que fazer uma consulta mais específica, porque aquelas que eu tenho implementadas no meu NHibernate DAO não se prestam ou não servem para esse tipo de consulta. Então, aqui o que eu faço? Abro um bloco try-catch, declaro a minha lista, que vai ser a lista de resultado, aquela que eu retorno para o cliente, crio a minha critéria query, né? Crio a minha critéria query, determinando como tipo, né, parcela apagar DTO, e adiciono uma expressão de intervalo, o between, né? Between, onde a data de vencimento, e aqui eu tenho o nome da propriedade da minha parcela apagar, observe aqui, é o nome da propriedade e não o nome da coluna no banco, ó. Data vencimento, então o nome da propriedade. E aqui eu passo os parâmetros que vieram como entrada, data de início e data de fim, né? Na sequência eu chamo o método list em cima da minha critéria query e aí retorno o resultado. Basicamente é isso, é por esse motivo que eu precisei criar especificamente este DAO aqui para fazer essa consulta. Muito bem. Então veja só, esse aqui é meu DAO que eu criei específico. Conforme eu falei anteriormente, eu tenho essa operação que foi definida no meu contrato de serviço, né? Eu tenho também a implementação desta operação na minha classe de serviço que implementa essa interface, que é a service.svc. Então observe o seguinte, a minha classe de serviço chama Service, ela implementa a interface iService, tenho diversos métodos aqui dentro, todos implementados pela interface, de acordo com a interface de serviço. E observe que nessa classe aqui eu não tenho nenhuma anotação relativa ao WCF. Tá ok? Não tem nenhuma anotação. Um método que eu quero mostrar, que a gente vai analisar, é este método aqui, select lançamentos apagar. É um método, então, que recebe dois parâmetros de entrada, data de início e data de fim. E o que ele faz? Ele declara uma lista, que é a lista que vai retornar. Tá ok? Cria a sessão. Até agora eu não tinha feito isso, né? Mas eu vou chamar o meu NHibernate Helper,
que é a minha classe de apoio que eu mostrei na lição anterior, quando eu falei de N-Hibernate, e vou abrir uma sessão. Tá? Essa sessão, então, eu vou utilizar para instanciar o meu parcela DAO. E aí, eu vou chamar o método select parcela pagar, passando os parâmetros data de início e data de fim. E vou retornar para o cliente. Tá ok? Muito bem. Então, dessa forma, eu vou retornar uma lista para o cliente que chamou esta operação. Então, vamos lá. Vamos só fazer uma recapitulação. Meu serviço é definido na minha interface iService, meu contrato de serviço, bem como os contratos de operação. A minha classe que implementa o serviço é a classe service.svc. Ela em si não tem anotação nenhuma, não faz referência nenhuma ao WCF. É uma classe qualquer convencional. Tá ok? Poderia ser até utilizada numa aplicação não WCF. Essa classe de serviço, por sua vez, vai instanciar uma sessão com o N-Hibernate e vai instanciar o meu DAO específico, que é o DAO que eu fiz especificamente para fazer uma consulta que não é suportada no meu DAO genérico. Essa consulta então retorna o resultado que eu devolvo para o cliente, né? Que na verdade é aquilo que eu já mostrei anteriormente, né? Aqui está um método, a operação. Aqui está o intervalo, né? E aqui está o cliente recebendo um retorno da consulta já em um formato XML, se você observar. Tá ok? Então, veja só, eu não criei essa estrutura XML. Essa estrutura foi criada automaticamente pelo framework de acordo com o mapeamento que eu fiz do meu serviço e o mapeamento que eu fiz dos meus dados. Tá ok? Muito bem. Em relação ao WCF e o contas a pagar era isso, né? Então, nós vamos buscar os dados que foram informados lá nos sistemas, ou no sistema de contas a pagar, para a gente poder montar o orçamento. Tá? Esses dados aqui do contas a pagar vão servir para a gente fazer, enxergar aquilo que ocorreu no passado, ver aquilo que já ocorreu no passado e conseguir fazer o orçamento para o futuro. Em relação a contas a pagar, era isso. Na sequência a gente já vai ver também a implementação para o módulo contas a receber.